Meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 18. Atos 18. Eu quero ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo 23. Atos 18, do versículo 1 ao 23. Eu vou fazer a leitura, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e lhes disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, ou ao lado da sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Gálio, que era procônsul da Acaia, levantou-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e de vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga que pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali por mais algum tempo, não ascendeu. Mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu,
atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos no final da viagem missionária do apóstolo Paulo, ou no final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Intenciono que nessa série sobre Atos, seja esse último sermão nessa oportunidade, em outro momento retornaremos a este livro com o objetivo de continuarmos pela segunda viagem ou pela terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas hoje nós pararemos aqui e iremos desfazer a mala. Mas então vejamos o que Deus tem a nos ensinar ainda nesse texto. Nós finalizamos o capítulo 17 de Atos, meus irmãos, especialmente a partir do versículo de número 16, ou no versículo de número 16, que Paulo ficou na cidade de Atenas, província da Acaia, região da Grécia. E ele ficou em Atenas aguardando o seu reencontro com seus dois outros companheiros de jornada missionária, Silas e Timóteo, que haviam ficado na cidade de Tessalônica, fortalecendo a fé daqueles irmãos. Eles chegaram em Atenas, mas o reencontro foi muito breve. Praticamente eles se reencontraram ali, puderam compartilhar das bênçãos de Deus. No entanto, havia uma preocupação muito forte, muito intensa, não só na mente de Paulo, mas também na mente de Silas e Timóteo, que era com os crentes, os novos convertidos da região da Macedônia, que poderiam ser desestimulados, desencorajados a prosseguirem em virtude da intensa e forte oposição à fé deles. Quando nós lemos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 1, nos diz Paulo: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo. Paulo então envia Timóteo de volta a Tessalônica, com o propósito de que Timóteo pudesse cuidar, alimentar e fortalecer a fé daqueles irmãos. Mas tudo indica também que Paulo enviou Silas para Filipos, outra cidade nessa segunda viagem missionária, onde a igreja tinha nascido, onde a igreja tinha sido plantada, e também a perseguição intensa que ali estava, no intuito de que tanto Silas como Timóteo pudessem fortalecer a fé daqueles irmãos. Paulo então, ao se despedir de Silas e Timóteo e enviá-los com essa missão, resolve também deixar a cidade de Atenas e prosseguir em direção à cidade de Corinto. E Paulo escolheu Corinto, irmãos, por motivos pessoais e por motivos estratégicos. E eu queria que você atentasse um pouco comigo para que entendamos a realidade da cidade de Corinto. Corinto era uma cidade, do ponto de vista geográfico, estratégica. Paulo queria continuar alimentando, fortalecendo a fé dos irmãos na região da Macedônia, e Corinto seria uma cidade estratégica ideal para que ele
pudesse manter-se informado de como aquelas igrejas estavam, de como aqueles irmãos estavam, mas também de alimentá-los, de pastoreá-los, de cuidar um pouco deles. Por isso Corinto é essa cidade estratégica, tanto que Paulo demora na cidade de Corinto 1 ano e meio, 18 meses. Corinto só perde para Éfeso, que Paulo passou aproximadamente 3 anos lá. 1 ano e meio Paulo ficou ali naquela cidade. E é interessante, meus irmãos, que quando ele chega a Corinto, em virtude da oposição, da perseguição que ele vinha sofrendo desde Filipos, porque os irmãos se lembram que em Filipos ele foi açoitado, foi jogado num cárcere, juntamente com Silas. Em Tessalônica, não diferentemente, ele não fora preso, mas ele sofreu intensa oposição. Quando ele vai a Bereia, não é diferente. Os judeus de Tessalônica viajam 42 quilômetros aproximadamente para fazerem oposição a Paulo, enquanto ele pregava na cidade de Bereia. E parece-nos, irmãos, que de uma certa maneira aquilo estava circunstancialmente abatendo o apóstolo. Ora, meus irmãos, lidar com sofrimento, lidar com a oposição, lidar com açoites, lidar com rejeição o tempo inteiro. Quando ele escreve a sua primeira carta, capítulo 2, versículo 3, ele faz um comentário sobre o seu estado emocional ao chegar na cidade de Corinto. Ele diz que foi pregar o evangelho ali em fraqueza, temor e em grande tremor. O apóstolo estava se aproximando daquela cidade, mas com seu coração, de certa forma, um pouco atemorizado. O desânimo querendo assaltar o seu coração. Embora, meus irmãos, ele tenha chegado desta maneira, Corinto é uma das cidades mais frutíferas no ministério de Paulo, porque ele não enfrentou em Corinto a oposição tão ferrenha, tão intensa, como até aqui ele tinha enfrentado. Corinto era a capital da província da Acaia, tanto que o texto nos disse que nessa cidade morava um procônsul, ou um governador romano. Ele estava ali naquela cidade. Era uma cidade populosa, aproximadamente 100 a 300 mil habitantes. Tinha um comércio aquecido, era uma cidade cosmopolita, ou seja, tinha um fluxo enorme de pessoas que pela cidade de Corinto passavam, trafegavam, e a sua localização geográfica contribuía muito para isso, porque Paulo estava na cidade de Corinto, que possuía ali 2 portos muito próximos, o de Cencreia e o de Liqueu. Isso facilitava o trajeto e o fluxo das pessoas das mais variadas regiões. Mas Corinto não era apenas uma cidade populosa. Corinto não tinha apenas um mercado ou um comércio aquecido. Corinto também era uma cidade turística. Em Atenas aconteciam os Jogos Olímpicos, que atraíam pessoas de várias regiões para assistirem aos Jogos Olímpicos. Mas Atenas possuía os Jogos Istmicos, que também concorriam com os Jogos Olímpicos de Atenas. E, de uma certa forma, isso atraía milhares de turistas. Então, era uma cidade com uma diversidade de pessoas, de origens, de nacionalidades, de regiões muito diversificadas. Ora,
Uma cidade bem localizada, com 2 portos muito próximos que facilitavam as viagens, as vindas e idas das pessoas. Era uma cidade de um comércio pujante, forte, corria muito dinheiro. Era uma cidade turística, com os seus jogos, que de uma certa maneira concorriam com os Jogos Olímpicos de Atenas. Era uma cidade que amava a sabedoria, o saber humano. Ali, diferentemente de Atenas, que Lucas diz que Paulo enfrentou os filósofos estoicos e epicureus, aqui em Corinto ele enfrenta os filósofos sofistas. Todas características vantajosas. E nós poderíamos perguntar, Corinto era possuidora apenas de características vantajosas, benéficas, boas? A resposta, meus irmãos, que nós encontramos é não. Corinto era uma cidade também famosa pela sua imoralidade, pela sua prostituição, pela sua promiscuidade, pela sua homossexualidade. Ali em Corinto, esses adjetivos todos também estavam presentes. Era uma cidade idólatra. Ali em Corinto, meus irmãos, existia adoradores de Poseidon e de Afrodite, uma deusa grega ligada à beleza, ao amor, ao sexo. Havia na cidade de Corinto vários templos dedicados e construídos em homenagem à deusa da beleza, do amor, do sexo, Afrodite. Há uma célebre observação feita por Estrabão, quando ele diz assim: o templo de Afrodite era tão rico que possuía mais 1000 escravos e cortesãs, os quais tanto homens quanto mulheres haviam dedicado à deusa. Sabe o que acontecia em Corinto, irmãos? Prostituição cultural. Homens e mulheres iam aos templos construídos em homenagem à deusa Afrodite, e lá se relacionavam sexualmente com esses escravos e essas escravas, como uma espécie de oferenda, de sacrifício, de adoração à deusa Afrodite. Era uma cidade devassa, promíscua. Era uma cidade onde a imoralidade, o sexo descomprometido, banal, era encontrado e era visto pelas ruas daquela cidade. Mas é nessa cidade, meus irmãos, que Deus deseja estabelecer uma igreja. É nessa cidade promíscua, é nessa cidade onde impera a prostituição, a imoralidade, devassidão. É nessa cidade que Deus intenciona plantar uma igreja, transformar vidas, salvar um povo. Eu fico sempre a pensar que, do ponto de vista estratégico, quando nós mapeamos um lugar para o plantio de uma igreja, humanamente Corinto seria uma cidade descartada, com idolatria, com paganismo, com imoralidade, com promiscuidade. Humanamente os plantadores poderiam pensar: aquela cidade é muito difícil, eu vou fazer o que ali? Mas é justamente lá que Deus leva o apóstolo Paulo para salvar um povo
para transformar vidas. Vejam o versículo de número 1. Depois disto, depois do reencontro dele com Silas e Timóteo, e depois de ter enviado esses dois companheiros à cidade de Filipos e Tessalônica, Paulo deixou Atenas e partiu para Corinto. E é interessante perceber, meus irmãos, que Deus é um Deus provedor. Lembram quando, ainda lá em Antioquia da Síria, Paulo e Barnabé resolvem fazer a segunda viagem missionária e eles dois divergem quanto a levar ou não João Marcos e por essa razão se dividem? Paulo então encontra Silas, porque Barnabé vai para a ilha de Chipre com seu primo João Marcos. Quando em Atenas e especialmente em Corinto, Paulo chega, ele teve que novamente ficar sozinho, porque os seus dois companheiros de luta haviam sido enviados a Tessalônica e a Filipos. Sozinho, aparentemente, porque Deus provê companhia, companheiros para o apóstolo na sua jornada em Corinto. Veja o versículo de número 2. Porque nos diz que lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, e Priscila, sua mulher, porque César havia decretado a expulsão dos judeus de Roma. O que é que estava acontecendo, meus irmãos? Os judeus estavam criando hostilidade aos cristãos em Roma, e circulava a ideia de que eles estavam querendo usurpar o trono, o poder, o governo. Cláudio imediatamente disse: mandem embora esses judeus daqui, nós não queremos eles aqui. É justamente o contexto do texto, porque nos diz que Áquila e Priscila vão para Corinto, e lá eles se encontram com Paulo, e Deus une eles não só pela fé, mas pelo mesmo ofício. Qual era o ofício de Áquila e Priscila? Fazedores de tendas. Paulo então resolve morar na mesma casa, trabalharem juntos e cumprirem a missão que ali ele fora fazer. Moradia estabelecida, trabalho estabelecido, é hora de cumprir a missão. É hora de seguir pelo propósito pelo qual eu vim a este lugar. Versículo 4. Todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Paulo fazia tendas para se sustentar, mas ao mesmo tempo cumpria a missão pregando o evangelho. Quando o verso 5 diz que Silas e Timóteo desceram da Macedônia, e aqui nós encontramos o contexto da carta aos Filipenses, Paulo recebe uma ajuda financeira que faz com que isso contribua para que ele dê integralidade ao ministério novamente. Ele faz menção disso na sua primeira carta aos Coríntios. Vejam o versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Como eu disse, meus irmãos, Paulo não enfrentou em Corinto oposição tão ferrenha como ele já tinha enfrentado em outras cidades, mas enfrentou de uma certa maneira. Veja o versículo 6, porque o versículo 6 diz que, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora eu vou para os gentios. Percebam que mesmo Paulo, não enfrentando uma perseguição tão cruel, ainda assim, um grupo de judeus se levantou contra Paulo para fazer hostilidade à missão pela qual ele estava ali naquela localidade. Paulo disse que tinha chegado em Corinto com seu coração
abalado, em fraqueza. Em Filipos me deram açoite, em Tessalônica me expulsaram, em Bereia não foi diferente. É hora de desanimar, é hora de parar, é hora de retroceder, é hora de me aquietar. Quem não pensaria isso, irmãos? Quem não sentiria isso? Nesse ambiente, Paulo recebe de Deus não apenas companheiros, Áquila e Priscila. Paulo recebe também um encorajamento do próprio Deus, dizendo assim: não temas. Veja o versículo de número 9 e 10. Pelo contrário, fala e não te cales. Estão querendo arrancar a tua língua, Paulo. Estão querendo colocá-lo num poço. Estão querendo te apedrejar. Estão querendo te colocar numa prisão para você cessar de falar do Evangelho. Estão querendo intimidá-lo, amedrontá-lo. Paulo, não temas. Não temas, fala e não te cales, porque eu sou contigo. E absolutamente ninguém ousará fazer-te mal. Percebem, meus irmãos, que Deus estava dizendo para Paulo: prossiga na missão. Não retroceda 1 milímetro. Podem se levantar contra você, mas continue pregando e falando do Evangelho, porque nesta cidade eu ainda tenho povo. Paulo é levado ainda, meus irmãos, perante o governador da Acaia, um homem chamado Gálio, frio, indiferente. Porque o texto nos diz que quando os judeus apresentaram Paulo e a sua queixa, e Paulo começou a fazer a defesa perante Gálio, ele disse: não tenho interesse de ouvir, não. Essa briguinha denominacional, porque para os romanos, a disputa entre judeus e cristãos era uma disputa religiosa interna. O cristianismo nada mais era do que uma ramificação do judaísmo. Ele disse: ó, os probleminha aí de vocês se resolvam para lá. Eu não quero me envolver com isso, não. Então me deixem de fora. O texto nos diz que Gálio chegou a expulsá-los do tribunal. E o verso 17, os judeus movidos por raiva, por ódio, agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, que tinha crido em Cristo, e espancavam ele na frente do tribunal. E Gálio, ó, nem aí. Um homem frio, indiferente. Mas mesmo assim, Lucas nos diz que Paulo permaneceu naquela cidade por aproximadamente 1 ano e 6 meses ou 18 meses. E meus irmãos, o que Paulo ficou fazendo na cidade de Corinto durante 1 ano e 8 meses? 1 ano e 6 meses. O versículo 5 nos diz: Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Se recordam de Atenas, quando Paulo vai perante o Areópago, aquele conselho, aquele tribunal, e ele aproveita a idolatria e a religiosidade dos atenienses para ser um gancho
e proclamar o Deus desconhecido, de maneira que Paulo faz uso não de verdades do Velho Testamento para fundamentar que Cristo é o Messias, mas utiliza-se do seu discurso, da sua versatilidade, para mesmo a um público greco-romano pregar o Evangelho. Paulo faz isso aqui também em Corinto. Aos judeus, Jesus é o Cristo prometido, o Messias. Aos gentios, Jesus é o Salvador, é o Redentor. Para todos os dois públicos, embora Paulo tenha deixado claro que a sua ênfase agora seria para os gentios, mas para todos os dois públicos a mensagem era a mesma. A mensagem era Cristo, Jesus, o Messias, o Salvador, o prometido, aquele que veio para perdoar os nossos pecados. É esse conteúdo, irmãos, que ele proclama, que ele prega. Agora vejam, esse conteúdo era escandaloso, era vergonhoso do ponto de vista da sabedoria humana. Quando Paulo está escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, ele diz: a mensagem da cruz é loucura, é escândalo. Os judeus pedem sinais, pedem prodígios, os gentios buscam a sabedoria, mas a mensagem da cruz para ambos os públicos é loucura. No entanto, Paulo entende que não tem outra mensagem, não tem outro conteúdo, porque Jesus e a sua obra na cruz não é loucura, não é vergonha, não é escândalo, é sabedoria e poder de Deus. Não há outra mensagem a ser anunciada, não há outra mensagem a ser proclamada, senão que Jesus é o Cristo de Deus, é o Salvador, é o Redentor, é aquele que veio com uma missão de salvar o que estava perdido, de curar o que estava doente. Eu quero propor, irmãos, que nós meditemos sobre o tema hoje à noite. Diante de Cristo Messias, o que nos é necessário fazer? Primeiro, é necessário ter fé. Vejam o versículo de número 8 do texto. Porque Lucas vai dizer que Crispo creu no Senhor, ele e toda a sua casa. Muitos coríntios, ao ouvirem o Evangelho também, criam. Lembram quando Paulo está lá na província da Macedônia, primeira cidade lá quando ele chega, em Filipos? Quando ele e Silas cantam e os alicerces da prisão são estremecidos, e o carcereiro vai ao encontro deles, porque temia que todos os prisioneiros tivessem fugido, de repente encontram eles dois. Ele faz uma pergunta: senhores, que devo fazer para ser salvo? O carcereiro talvez pudesse imaginar que salvação era algo que se conquistava. Era algo que se fazia por onde merecer. Era algo que se comprava com dinheiro. O que é que eu faço, senhores, para eu ser salvo? E a resposta de Paulo e Silas foi objetiva: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Não precisa você se esforçar, se empenhar, porque você nunca vai conseguir satisfazer Deus. A salvação não é meritória, não é conquistada, não é por boas obras. A salvação é um dom gratuito de Deus. E o que Ele requer, queridos, é apenas que creiamos em Cristo, que creiamos em Sua obra. Somente. E essa fé, ela não se dá por outro meio a não ser pelo ouvir o Evangelho de Cristo Jesus.
Vejam o versículo de número 8, que Lucas diz: também muitos dos coríntios, ouvindo, creram. Ouvindo o quê? O Evangelho. Ouvindo que Jesus é o Cristo. Ouvindo que Jesus é o Salvador. Ouvindo que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ouvindo o Evangelho, muitos creram em Jesus e por isso foram salvos. Diante do Messias, ou diante de Cristo Messias, em segundo lugar, queridos irmãos, além de fé, é necessário confissão pública. Vejam o que acontece no versículo de número 8 ainda, quando Lucas está nos narrando, nos descrevendo que muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. O batismo aqui significava a admissão pública ao reino de Cristo, à igreja de Cristo. Jesus deixou claro: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. O batismo aqui trazia essa conotação pública. Na expressão do apóstolo Paulo, com o coração se crê, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Nosso símbolo de fé, a Confissão de Westminster, quando ela define o batismo, ela diz o seguinte: é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por meio de Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Este sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar em sua igreja até o fim do mundo. Aquele que crê em Cristo, aquele que professa no seu coração que de fato crê em Jesus, precisa fazê-lo de forma pública. E o batismo é esse momento em que nós recebemos externamente um selo de que agora pertencemos à igreja de Cristo. De modo que você que crê em Cristo, mas que ainda não foi batizado, que não assumiu um compromisso com Cristo, o que é que você está esperando? Hoje de manhã nós fomos admoestados aqui que Deus não tem agente secreto. Firme-se, publique, não tenha vergonha da sua fé. Mas também, meus irmãos, diante de Cristo Messias, além de fé, confissão pública, é necessário arrependimento. O que é arrependimento, pastor? Wayne Grudem diz que arrependimento significa uma decisão consciente de se afastar de seus pecados. Arrependimento, irmãos, é mudança. Arrependimento é vida transformada. Arrependimento é uma transformação radical de sua mente e de seu coração. Eu não sei se você prestou atenção na leitura do texto, mas se eu pedisse agora para que nós fizéssemos um rápido exercício no texto, com a Bíblia aberta aí como os irmãos estão.
e fizéssemos uma espécie de caça-palavras. E pedisse para que nesses 23 versículos que nós lemos, você encontrasse a palavra arrependimento. Será que você encontraria ela? Encontraria não. E você pode então me perguntar, pastor, está hermeneuticamente forçando o texto, dizendo que tem arrependimento na pregação de Paulo, mas nós não encontramos a palavra arrependimento aqui nesse texto. E eu poderia, meus irmãos, citar inúmeras passagens que comprovam e evidenciam que ao pregar o Evangelho em Corinto, ao pregar a fé em Cristo, a confissão pública em Cristo, Paulo também estava pregando o arrependimento. Mas eu escolhi uma, que é uma clássica e que eu tenho certeza que muitos de nós aqui sabemos recitá-la de cabeça. 2 Coríntios 5,17. O que é que diz o texto, irmãos? E assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. O que é que acontece? As coisas velhas passaram, eis que todas se fizeram novas. Paulo estava dizendo, essa vida promíscua, devassa, idólatra, pagã, que vocês viviam aqui em Corinto, ao crerem em Cristo e ao confessá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas, essa vida é deixada para trás, é abandonada. Porque agora você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa, você tem novos pensamentos, você tem novos sentimentos, você tem novas amizades, você tem novo linguajar, você anda por outros caminhos, em vez de ir para os templos de Afrodite e se prostituir com as sacerdotisas, os sacerdotes cultuais, agora você vai para a igreja de Deus. Louvar, engrandecer, bendizer o seu santo nome, em vez de ter palavras chulas, palavras de baixo calão, imorais, indecentes, agora você utiliza a sua boca para engrandecer a Deus, você utiliza a sua boca para transmitir graça àqueles que ouvem, em vez de ter pensamentos impuros, imorais, maliciosos, indecentes, agora a sua mente é habitada por tudo aquilo que é puro, verdadeiro, amável, virtuoso, que há louvor, que há virtude. Em vez de você ouvir conversas imorais, indecentes, agora você é um transmissor da boa notícia do Evangelho, porque quem está em Cristo é uma nova criatura, a sua vida é mudada, é transformada radicalmente. Quem se compromete com Jesus tem vida mudada. Você não pode ser o mesmo. Ainda que nós tragamos toda a herança genética dos nossos pais, da nossa criação, do ambiente onde nós fomos inseridos e vivemos, quando conhecemos Cristo, a vida é mudada. Outrora era rancoroso, era fofoqueiro, era mentiroso, agora fala a verdade, agora é perdoador, agora ama, agora não é vingativo. Outrora era colérico, iracundo, descontrolado, agora é domado pelo Espírito Santo de Deus que habita naqueles que creem verdadeiramente em Jesus. Diante do Messias, do Cristo de Deus, fé, confissão pública, arrependimento, são condições indispensáveis. Agora, deixe-me dizer mais. Lembram que quando Paulo estava em Atenas e terminou de pregar, alguns chegaram para ele e zombaram dele. Esse tagarela.
esse falastrão, esse exibido, amostrado. Outros chegaram para Paulo e disseram: nós cremos em Jesus. E outros disseram assim: em outro momento nós te ouviremos. Lembram que eu disse, meus irmãos, que diante de Jesus não tem imparcialidade? Diante de Jesus não tem como ficar em cima do muro? Ou você está do lado de Jesus, ou você está contra Jesus. Ou você tem fé, se arrepende dos seus pecados, confessa a Ele como Senhor e Salvador de sua vida, se quebranta diante dEle, ou você o rejeita, nega, duvida dEle, desdenha dEle. Hoje de noite, nós não temos como sair daqui desse auditório em cima do muro. Ou você sai aqui na Irineu Joffre, crendo em Cristo. Ou você sai aqui da Irineu Joffre contra Cristo. Não tem meio termo. Mas eu preciso alertar mais. A sua postura diante de Jesus hoje gerará consequências eternas. E eu quero destacar à luz do texto duas consequências eternas. A primeira é condenação. Você pode colocar assim na sua anotação: /inferno. Olha o versículo de número 6. Opondo-se eles, os judeus, que ouviam Paulo na sinagoga em Corinto, e blasfemando, o que foi que Paulo fez? Sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Paulo estava dizendo assim: eu fiz minha parte. Eu preguei o evangelho para você. Eu falei de Cristo para você. Você está rejeitando? Eu lavo as minhas mãos. Agora lembre-se que você teve a oportunidade de confessar Cristo e você o rejeitou. Isso gerará consequências eternas. Mas por outro lado, verso 7 e 8, especialmente o verso 8, condenação /inferno. Por outro lado, salvação /céu. Veja o versículo 8, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Recebemos a mensagem do Evangelho, cremos em Cristo, eu, minha esposa, meus filhos, toda a minha casa, porque nós queremos morar no céu. Nós queremos ter os nossos pecados perdoados e a certeza que quando essa vida aqui cessar, eu não vou ser condenado. Eu não vou para o inferno. Eu vou para o céu, para a morada celestial. E, meus irmãos, eu preciso de dizer que não tem atalho. Sabe uma expressão bem nossa, sertaneja? Quando erramos um lugar ou quando chegamos e batemos numa porta errada e alguém diz: arrudeia. Não tem como você arrodear. Somente Cristo é o caminho que nos leva ao Pai. Só Ele. Não é Ele, não tem mais, no sentido de adição. É somente Cristo, o Senhor,
das nossas vidas. É por isso que nós cantamos: eu amo a mensagem da cruz. Para muitos, vergonha. Para outros, escândalo. Mas para nós, sabedoria e poder de Deus. Eu concluo, meus irmãos, hoje à noite, insistindo com você na pergunta que fiz aqui anteriormente. Diante do Cristo de Deus, diante do Messias, diante do Salvador dos homens, qual é a sua posição hoje à noite? De que lado você está? Quando você sair aqui na Irineu Joffre, quem será você? Um discípulo de Jesus? Ou alguém que ouviu, mas rejeitou o Evangelho? Eu queria orar. Eu queria convidá-los a orar nesse instante. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você pudesse refletir sobre a sua vida. De que lado você está? Não tem como ficar em cima do muro. Essa é uma decisão interna, sua. Você, em outro momento, poderá até nos procurar e publicar essa sua decisão. Mas hoje à noite é a oportunidade de você fazê-lo aí no seu lugar. Sem nenhuma pressão e sem nenhum constrangimento humano. Mas apenas respondendo ao chamado do Evangelho hoje à noite para a sua vida. Que Ele chama ao arrependimento, à fé, a um compromisso verdadeiro com Jesus. Não saia deste lugar sem que antes você se comprometa verdadeiramente com Cristo e publique a sua fé nele.